Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para ministrar esse culto a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então quero convidar a igreja a falar com Ele, a entrar em oração nesse momento e entregar este culto nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também neste momento nós queremos manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos seus cuidados, pelos seus livramentos, pelos seus recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante da Tua presença com alegria, com confiança. Seja o Teu Espírito Santo a dirigir este culto aonde quer que ele esteja sendo ministrado. Visita esse lar, esta vida que está participando conosco agora. Seja o Senhor, meu Deus, a encher da Tua presença a vida dela, a sua casa, tudo que está ligado a ela. Guarda, Pai, os seus entes queridos, aqueles que estão em deslocamentos, aqueles que estão em trabalho, aqueles que estão, meu Deus, em qualquer outra atividade, que seja o Senhor guardando, protegendo e livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor a dirigir pelo Teu poder, o Teu Espírito Santo este culto. Seja o Senhor a falar a cada coração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que tudo aquilo que for feito aqui neste dia seja tão somente, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí, já estamos aí reunidos no nome do Senhor Jesus para louvar, adorar e exaltar esse Deus maravilhoso, né? E como sempre nós começamos esse culto com o irmão Luiz trazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, né? Aquela mensagem, aquilo que ele vai compartilhar com a igreja, daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Então, bom dia também a todos que estão presentes, a nossa irmã Cristina, a irmã Jaqueline, a irmã Wanda que está aqui do meu lado, você que vai participar conosco aqui daqui a pouco, e também bom dia aí ao nosso irmão Luiz, que está com a palavra agora, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui em mais um domingo. Eu hoje trouxe, Deus colocou no meu coração, na carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. Bom, então vamos lá, pastor. Vou fazer a breve leitura e depois tecer alguns comentários. A minha versão é da Almeida, versão revista atualizada no Brasil, tem lá o títulozinho: A Prática da Palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulos de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte inteligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bom, então aqui o apóstolo Tiago ele vai dando, né, uma série de orientações para a igreja, e aqui nesse caso eu achei muito interessante algumas coisas que ele falou. E primeiro ele já dá um conselho prático, né, no versículo 19, que é: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E isso é uma coisa muito difícil do ser humano, né? A gente não quer ouvir, a gente não quer falar, muitas vezes. Nós estamos, uma pessoa quer conversar conosco, quer falar das suas dificuldades, e muitas vezes nós não esperamos o tempo dela parar para nos escutar. Mas às vezes queremos enfiar a goela abaixo de Jesus para a pessoa, sendo que muitas vezes nós podemos mostrar Jesus a ela através do nosso comportamento, da nossa mansidão, da nossa vida prática, e depois até falar. Então, ele está dizendo que a gente não deve falar pronto para ouvir, ou seja, ouvir tardio. Tardio não significa aguarda a pessoa, analisa a situação e depois fale, né? E também tardio para se irar, ou seja, resistir, que é uma coisa muito difícil, que está relacionada ao domínio próprio, porque as provocações nos levam, infelizmente, a falar, e falar de forma pesada, ofendendo, agredindo e estragar muitas coisas, afetando até mesmo a nossa credibilidade. Então, isso é um ponto, é um conselho muito interessante. Continuando, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se produzisse, o mundo seria ótimo. E não é. O mundo é uma desgraça. A gente fica aqui pedindo para Jesus vir logo, voltar logo, porque isso é insuportável. Então não há nada que o homem possa fazer aqui. Ele já começa, nós podemos raciocinar que sem Jesus nada podemos fazer por nós mesmos e até para o próximo. E aí vem uma coisa que eu acho muito interessante, no versículo 21. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então vamos pegar a segunda parte. Ele fala assim: acolhei com mansidão.
A palavra em vós implantada. Muitas vezes as pessoas, você leva a palavra e a pessoa, ela recebe aquilo. E essa palavra, a palavra vinda do Espírito, a palavra que sai das nossas bocas, cheias do Espírito, quando a gente fala aquela verdade como está aquela espada, ela vai lá dentro. E a pessoa ou não acolhe, mas se ira, em vez dela ter uma atitude, como teve o rei Davi, quando foi lá o profeta Natan e falou, você é o cara que roubou a ovelhinha, quando ele adulterou com a esposa lá do general dele, e o profeta Natan falou, foi você é esse cara que adulterou com a mulher do general, que só tinha uma mulher, e você tem 30 mulheres. E imediatamente, o que aconteceu? Davi acolheu aquela palavra. Ele falou, pequei contra Deus e pediu perdão. Evidentemente, ele sofreu as consequências. Mas esse é o verdadeiro exemplo. Porque a palavra já estava instalada no coração dele. Quando realmente... aqui ele fala, ele usa a palavra implantada. Hoje em dia, né, com a era digital, nós podemos usar a palavra instalada, mas ela foi implantada. O que significa essa questão? Por que ele usou aqui a linguagem implantada? Não é? Porque é a questão da semente na terra. Você planta e a semente germina. Então, aquela pessoa que está com a palavra implantada, realmente implantada, e ela germinou, que o solo é bom, ela não vai perder a mansidão. Pelo contrário, ela vai se humilhar perante Deus e pedir perdão. Isso não significa que aquela pessoa que pecou não vai sofrer as consequências do pecado. Isso é outro assunto. Mas isso é que eu gostaria de colocar, que é muito importante, porque o tempo todo ele está falando aqui do poder. E aí mais adiante ele fala, ainda mais, né? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quantas vezes nós convertidos, nós, não estou falando da pessoa que está chegando agora, e o nosso homem exterior está aflorado num momento, e a gente não aceita aquilo, mas depois a gente vai deixar. Por isso que ele diz, olha, ele é tardio a ouvir, reaja algum tempo depois, ou seja, fale algum tempo depois. Então, isso aqui, esse conselho que ele dá é muito importante, né? E a palavra de Deus, e é o verbo, que é Cristo, ele veio aqui, ele assumiu forma de homem para nos salvar. O nosso grande objetivo nessa terra, nessa situação, é nós vivermos com dignidade, segundo a palavra, segundo o exemplo, e aguardar o dia de Cristo. Esse é aqui, é cumprir os nossos deveres como cidadãos, acolher ao próximo, como ele vai falar qual é a religião perfeita, mais para o final, que eu vou ler, mas é essa a nossa verdadeira meta de vida. Nós podemos prosperar no nosso trabalho e Deus vai ajudar tudo que nós precisamos, Deus supre as nossas necessidades. Agora, eu gostaria de colocar, imagina que nós, logo naquela infância, verdadeiramente aceitássemos a Cristo, tivéssemos a palavra implantada em nós e suportássemos o período da adolescência com essa palavra implantada em nós, em que pese todas essas aflições, nós iríamos sofrer muito menos. Mas, infelizmente, nós temos uma resistência à palavra. Nós resistimos a Cristo. Por isso que Jesus falou, vão, preguem, continuem pregando. Continuando, para eu não me alongar muito,
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui é o conselho principal. Se você, a palavra, ela tem um poder transformador em nós. E se nós realmente não mudarmos, que uma pessoa que nos conhece e tempos depois da nossa conversão fala, pô, esse cara bebia, brigava com a mulher, toda sexta-feira, todo final de semana, era uma gritaria na casa dele. E aos poucos você começa a ver que as gritarias, você começa a se dar conta que as gritarias passaram, que a mulher está mais feliz, que eles estão saindo juntos com as crianças. Isso, sim, isso é o verdadeiro implantar. Isso é o praticar, é você permitir que o Espírito Santo atue em você, mostre o seu erro, e você verdadeiramente arrependido passe pela conversão. Aquele que ouve, não ouve mais. Está na palavra. Continuando. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso eu já falei, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, como eu já fui muitos anos, e não praticante, assemelha-se ao homem e contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Aqui nós podemos dizer o seguinte: quando nós estamos aqui no culto, nós, os verdadeiros, nós que estamos com a palavra semeada, já implantada em nós, viva, o que acontece? A palavra tem o poder de nos mostrar, e é por isso que nós temos que congregar, e é por isso que nós temos que realmente orar, que nós temos que ler a palavra, é que ela nos mostra realmente, quando nós olhamos no espelho, ele está falando aqui, olhar no espelho. Antigamente, o espelho, naquela época de Cristo, né, nessa época aqui, o espelho era uma placa metálica muito bem polida e mostrava o nosso rosto, a nossa face. Em outras palavras, mostrava o que nós éramos por dentro, meio embaçado, impreciso, com algumas deformações. Já a palavra de Deus, quando ela nos revela, ela é como se fosse um espelho de hoje em dia, que na verdade é platina ou mesmo prata derramada uma pequena camada de prata derramada sobre o vidro. A palavra, esse espelho que se transforma, essa palavra ela tem o poder. O que é o espelho? Que é a palavra, e ela nos revela realmente quem nós somos. E não só o homem exterior, ela nos revela que nós somos incapazes de nos reconciliarmos, que nós somos contaminados pelo pecado e que nós necessitamos de Cristo e que o sangue dele já foi derramado por nós, para nós sabermos que nós temos que viver em constante vigilância. Aquele pensa, pastor, aquele pensa que está de pé e cuide para que não caia. Se nós não estivéssemos de mãos dadas a Cristo, nós já teríamos caído para a eternidade, finalizando, caminhando para o final. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em realizar, ou seja, serão gerados frutos na sua conversão. Você vai ser, em primeiro lugar, você vai estar pregando sem abrir a boca.
através do seu comportamento. É aquilo que eu falei do cara que batia na mulher, era cachaceiro, tinha gritaria todo final de semana, aquela coisa toda, as pessoas vão perceber a sua transformação. Você vai, não, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou trabalhar, eu não vou atrasar, eu tenho que proteger a minha família, eu vou procurar estudar, eu vou procurar melhorar, eu vou procurar ser um funcionário, não um puxa-saco, mas um funcionário valioso, um funcionário que o patrão quer que continue naquele trabalho, em que pese as dificuldades do mercado, porque você teme a Deus, porque você não quer desonrar a Cristo com o seu comportamento errado. Isso você será vitorioso, como está falando aqui. Vitorioso não significa que você vai ter o carro do ano, não significa até que você vai ter a casa própria, mas significa que você vai estar satisfeito com você mesmo, porque você sabe que não vai estar contrariando a Deus, que você sabe que não vai ser um mau exemplo em sua vida. Finalizando, alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, engranando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo, se você não souber se importar, não só falando besteira, mas até com gestos, se você não souber isso, se a conversão não lhe levar a isso, você não está ainda de mãos dadas com Cristo. E por fim ele fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Naquela época não existia INSS. Se o marido morresse, a pessoa estava perdida. Se aquela mulher não ficava de novo, ela estava perdida. Hoje em dia, em alguns países, em algumas situações, ainda há a Seguridade Social que traz algum benefício. Mas aqui ele indica que nós, a igreja, precisa ter alguma preocupação com os mais humildes, com os necessitados. E nós não podemos, nós seremos fingidos, agora eu sou de Deus, não sei o que lá, se não ajuda ninguém. Se você não puder ajudar com dinheiro, ajude de outra forma, embalando lá as cestas básicas, separando o material. Há muito trabalho. Então era isso que eu tinha para trazer, pastor Aguilar, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Sempre aquela palavra objetiva, né, que dá recursos para nós aí durante a semana, né? Então, importante a questão aí de saber escutar, que o irmão Luiz tocou, bom, né, irmãos? Essa parte, saber ouvir, está todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? E aí a coisa não se resolve, né? Porque aquela pessoa está querendo ser ouvida, ela precisa expressar aquilo que está no seu coração, e a pessoa está querendo falar mais do que aquela que está com a necessidade, né? Então é importantíssimo aí, o irmão Luiz trouxe essa questão do saber ouvir, né? Escutar a pessoa e também não se irar por qualquer coisinha, né? Tem gente, qualquer coisinha quer brigar. A gente tem aí o trânsito aí, um exemplo bem claro disso. Qualquer coisinha as pessoas estão querendo brigar, a gente viu o rapaz aí matou o outro aí usando o seu veículo por uma questão banal. E isso são coisas que realmente está tudo na palavra de Deus. O irmão Luiz trouxe tudo isso claramente aqui hoje, mostrando ali que quando ela é implantada, né, ele até usou um outro termo, né, quando ela é instalada, né, trazendo aqui para os dias de hoje, no nosso coração, nós conseguimos ver isso aí, viu, irmão? Isso é muito bom para a pessoa ver, né? Mas também o irmão trouxe aquela questão, né, que o Tiago explicou, do espelho, né? Que a pessoa que ela ouve a palavra de Deus, que ela escuta a pregação, né, vai à igreja, dá mil glórias, dá aleluias, pula, dá cambalhota, aquele negócio todo, e depois, né, ela sai dali e não pratica, né, aquilo que ela escutou. O que acontece com aquilo ali? Não surtiu efeito nenhum. Foi o irmão que esqueceu aquela imagem que foi refletida do seu interior,
das suas necessidades de transformação, de mudança, de adequação à palavra de Deus, foi tudo jogado pelo ralo, porque ela não praticou. Então, há uma necessidade de, uma vez que nós somos confrontados com a palavra de Deus, que essa palavra ela venha a ser colocada em prática. O irmão Luiz falou muito bem sobre essa questão, né, de praticar a palavra de Deus. E também, né, ele falou muito mais coisas, estou só aqui trazendo aqui, realçando aquelas coisas mais, no meu entendimento, mais importantes. Toda ela é importante, mas já foi falado, né, não vou pregar de novo, porque já foi falado. E no finalzinho, o irmão Luiz ali, ele fala sobre aquela religião perfeita, né, para com Deus. Né? A religião perfeita para com Deus não é ficar olhando para os outros, se apontando, né, os erros dos outros, né, fazendo intrigas, fofocas, mexerico, dizendo que a minha igreja é melhor do que a sua, o meu Deus é mais forte que o seu. Isso não é... Jesus não mandou fazer nada disso, Deus não mandou fazer nada disso. A religião perfeita realmente é aquela em que a pessoa ela vai agradar a Deus, é claro, viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, vai se guardar, né, das contaminações desse mundo e vai ter atenção para com aqueles que são mais necessitados. O Luiz exemplificou bem o caso da viúva, que se ela não tivesse filhos, ela estava completamente desamparada, e que a igreja ela deve ter esse olhar para aqueles mais necessitados. Quando eu falo igreja, somos nós, né? A igreja somos nós. E o irmão Luiz até falou, você que não tem condições materiais de ajudar, ajuda com o seu trabalho, né? Ajude lá, embalando alguma coisa, né? Carregando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, muito importante a igreja ela estar unida, porque em Atos dos Apóstolos, quando fala, ninguém tinha falta de nada. Será que nós estamos vivendo essa igreja no dia de hoje? Quando eu falo igreja, agora vamos olhar para a nossa igreja local, onde nós estamos inseridos. Será que existe ali uma preocupação com as pessoas que estão vivendo ali naquela igreja local? Será que tem alguma pessoa que está ali passando uma necessidade, está necessitando de alguma ajuda, né? E nós podemos ajudá-la de alguma forma? Sim, claro. Todo mundo pode ajudar, nem que seja, como a gente já falou aqui, com o trabalho, né? Levando um incentivo, levando um apoio. Claro que nós podemos ajudar. Então, isso é igreja. A igreja ela tem que ter uma preocupação, né? Não viver apenas preocupada com as coisas desse mundo, né? Em ter toda a riqueza, em achar que é o super-homem que nunca vai ficar doente, né? Em achar que vai ter uma família perfeita, que não vai ter problemas algum. Não, nós somos humanos, nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, nós lutamos contra elas, nós queremos agradar ao nosso Deus, mas nós devemos buscar a perfeição. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando cada vez mais, para trazer essa palavra aí, e dar recursos, né, para que nós possamos usar no nosso dia a dia, na nossa vida prática cristã, né? E o irmão falou justamente sobre isso. A prática da vida cristã, ela não se resume na teoria, no ouvir e deixar sair pelo outro ouvido, mas em colocar em prática aquilo que está sendo aprendido, aquilo que está sendo ouvido. Que Deus continue abençoando o irmão, tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da sua administração, da sua responsabilidade, né? E que o irmão possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos agora louvar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem
peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, do combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu darei ao final desta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos continuar agora com a palavra de Deus, né? Com a palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias aí na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos aí vão localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda então a direção e a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me revelar, a me ensinar, a me fazer lembrar, Pai Santo e querido, e trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler apenas aqui a primeira parte, né? Esse primeiro versículo que está no versículo 1, e depois a gente vai seguir já fazendo a pregação dessa palavra, né? Mostrando o que essa palavra vem trazer para nós aqui pelo poder do Espírito Santo. Exortação referente à alegria cristã é o primeiro subtítulo. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é a respeito da gente ter aquela alegria no Senhor, né? A alegria do Senhor é diferente da alegria desse mundo, né? Então você fica alegre porque o seu time de futebol ele ganhou ali o jogo, né? Ou ele ganhou o campeonato, então a pessoa fica muito alegre. Puxa vida, né? O time ganhou, né? Ou que você teve uma promoção no seu trabalho, né? Ou que você passou ali numa prova, num concurso, né? Ou num vestibular, e isso produz aí aquela alegria momentânea, né? Por alguma coisa que te satisfez, né? Que te trouxe muita felicidade, né? Conquista. Então, isso é uma alegria natural, uma alegria que o ser humano tem diante das circunstâncias boas da vida, né? Das suas vitórias pessoais. Mas a alegria do crente, ela não pode estar atrelada a estas circunstâncias, né? E, além destas alegrias, claro que nós temos esses momentos alegres, né? Essas pequenas vitórias ou grandes vitórias que Deus vai nos concedendo no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, mas a alegria que nós temos, ela é uma alegria
é incondicional, é uma alegria que está atrelada à nossa eternidade, à nossa vida eterna, que vem depois dessa vida. Então, mesmo passando, e aí vem os momentos que não são tão alegres, né? As lutas, as provas, as tribulações, mesmo passando por estas situações, nós nos mantemos alegres, porque, como diz, né, o salmista, a alegria do Senhor, ela é que é a nossa força. É quando nós estamos passando por aquela luta e o Espírito Santo ele sopra na nossa mente assim: mas você está salvo, você tem uma eternidade com Jesus. Lembra, o que vier é lucro. Então a pessoa ela vai se conformar e ela vai, claro, vai continuar lutando, buscando seus objetivos, mas isso não produz nela um estado de lamentação e tristeza como uma pessoa que está passando por uma prova, uma luta e que não conhece a Deus e que não conhece o Senhor Jesus e que se desespera e que pode tomar até decisões aí irreversíveis sobre a sua vida. É muito diferente. Então, e essa alegria, ela precisa ser cultivada no dia a dia. Por isso que há necessidade de comunhão, há necessidade de se frequentar os cultos, há necessidade de nós sermos ali ensinados pela palavra de Deus, de nós lembrarmos das promessas de Deus, porque a tendência do ser humano é ser esquecido, é esquecer, né? De 4 em 4 anos nós vemos isso aí acontecer, né? Raramente, né? De 4 em 4 anos as pessoas vão lá, esquecem tudo e colocam, né? Então, isso é o que acontece. O ser humano ele tem essa amnésia natural. E então precisamos estar buscando a Deus, lembrando por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, né? E nós temos aqui uma previsão da Santa Ceia para o dia 18 de agosto, né? Mas por isso que ele instituiu, para que não se esquecesse da sua vinda, da sua obra, do que ele fez para nós, porque é uma tendência natural. Aí no versículo 2, né, ele vai dizer assim: acautelai-vos, né, dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, importante aí, cães são aqueles que desprezam as coisas de Deus, desprezam a palavra de Deus, tratam ali com uma certa irreverência, né, com desprezo, com desdém, né? A gente pode ver aí nesse grande evento que está acontecendo lá na Europa, como o cristianismo foi tratado, está bem claro para todos nós, não é só esse evento, são muitos outros que estão acontecendo por aí. E então, Deus manda, a palavra de Deus manda que nós tenhamos cuidados com esse tipo de pessoas. Tenha cuidado, né? Porque muitas vezes chega um mansinho, falando mansinho, querendo entrar no nosso meio, né? Mas na verdade as suas intenções é só desfazer das coisas de Deus, é desfazer do povo de Deus. Então, primeira coisa que ele manda ter cuidado: acautelai-vos dos maus obreiros. E aí a situação fica até um pouco mais séria, né? Porque quando a pessoa está fora, a gente já espera, né? O ímpio, a pessoa que ela tem uma certa repulsa pela palavra de Deus, pela igreja, até você já espera que tenha um comportamento assim. Mas quando a pessoa se diz de Deus, e mais, ela se diz obreira do Senhor, aí a coisa fica complicada. E aí chega naquele altar e a pessoa começa ali usar a palavra de Deus para outros fins, para se beneficiar. E para isso ela faz uma distorção dos ensinamentos. E aqui Paulo, pelo Espírito Santo, manda que nós tenhamos cuidado, nós, a Igreja de Cristo, com estes tipos de obreiros. Mas como que eu posso identificar? Como que eu posso ter cuidado? Agora há pouco já foi pregado, né? Que a palavra de Deus é que faz o exame. Você vai ver a palavra de Deus e ela vai mostrar para você aquilo que é correto e aquilo que é errado. Aquilo que é disser que é correto, a gente vai assimilar, a gente vai guardar, a gente vai praticar.
Aquilo que ela disser que é errado, a gente vai desprezar, a gente não vai praticar, a gente vai deixar aquilo de lado. E isso que é o nosso parâmetro, a nossa bússola para caminhar aqui nessa terra. Então, ter cuidado aí, porque se a palavra de Deus está dizendo para ter cuidado com os falsos obreiros, é porque eles estão aqui no nosso meio. E acautelai-vos da falsa circuncisão. Quer dizer, a circuncisão falsa é porque existe a verdadeira. A circuncisão hoje não é aquela marca que é feita aquele corte que era feito no membro masculino, mas aquele corte que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele faz no nosso coração. Então, tem muitas pessoas que não foram circuncidadas no seu coração. Melhor, vamos trazer aqui mais para um entendimento, pessoas que não se converteram de verdade e estão no nosso meio. E ele diz para tomar cuidado, né? Então, aquela pessoa que dá glória a Deus, dá aleluia, grita aquele mais alto da igreja, sobe pelas paredes, mas na verdade, estou dizendo que são pessoas que fazem isso e não se converteram. Mas algumas pessoas que têm esse comportamento, elas não se converteram, elas precisam de uma aprovação, uma necessidade de afirmação no meio da igreja, embora elas não tenham de fato se convertido. E a palavra de Deus manda ter cuidado também com estas pessoas, porque normalmente são pessoas que vão gerar confusão, que vão gerar divisão e que podem causar um grande estrago no meio do povo de Deus. Então, tudo deve ser analisado à base, né, da palavra de Deus. Né? A nossa base, a nossa fundamentação está dentro da palavra de Deus. A igreja ela deve ser regida pela palavra de Deus. Por isso que o diabo, né, por isso que os seus secretários, eles têm tanto empenho em desqualificar a palavra de Deus, em chegar e dizer, não, mas não é bem assim. Foi do jeito que Satanás fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Né? Então a gente deve ter cuidado. A palavra de Deus é exatamente da forma que ela foi entregue para nós. E nós devemos ter cuidado porque existe aí essa condição. Não é porque esse verbo aqui, ele não foi bem interpretado, ele significa, e aí já entra alguma coisa ali. E Paulo diz para nós que um pouco de fermento, ele vai fazer com que toda a massa cresça, ou seja, uma pequena distorção faz com que toda a massa esteja contaminada, ou seja, a palavra de Deus aí fica distorcida e contaminada. Então nós não podemos deixar que isso venha acontecer, né? Depois ele continua aqui falando conosco, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, aqui está uma das chaves dessa palavra, né? Aqui a pessoa que adora no Espírito, e para adorar no Espírito, é claro, tem que haver um enchimento com a palavra, ela não vai confiar na sua própria carne. Não porque eu sou santo demais, não porque eu conheço todos os mandamentos, não porque eu conheço a Bíblia toda. E o clássico, né? Não, porque eu estou pagando o preço, né? Então, isso é o clássico. Não, não sou eu que paguei, eu estou pagando o preço, não. Quem sou eu? Né? Não sou eu que conheço todos os mandamentos. Eu sou totalmente dependente de Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Então, se a pessoa ela acha que pelas suas qualificações, ela acha que ela que merece aquilo tudo que vem de Deus, a salvação, o pacote, os dons, tudo, ela está completamente equivocada. Ela está equivocada quanto à palavra de Deus. Por isso que ele fala sobre isso aqui, que nós é que somos da verdadeira circuncisão. Nós convertemos. Por quê? Porque nós sabemos que não podemos depender do nosso conhecimento, da nossa força, da nossa unção. Nós dependemos de Deus, nós precisamos ser dependentes dele. Se em algum momento nós começarmos a andar sozinhos, se nós em algum momento sairmos da videira, nós estamos completamente perdidos. É essa que é a grande verdade. É isso que ele está mostrando aqui, essa dependência, né?
porque nós não podemos confiar na carne. E a carne é a nossa natureza humana. Então, muitas pessoas elas estão confiando na carne como? Achando que elas são mais santas do que as outras, que elas são mais preparadas do que a outra. Não, porque Deus, Ele fez de mim um varão diferenciado. Eu sou o escolhido. Sim, você é escolhido? Sim, todos que estão servindo o Senhor Jesus foram escolhidos. Até aí não tem nada demais. Até aí, toda pessoa que está na igreja, que está servindo o Senhor Jesus, que é convertida, ela é uma pessoa escolhida. Ninguém veio para cá sem ser escolhido. Foi Deus que escolheu a gente. Então, até aí... mas ela não, ela acha que ela é escolhida de uma forma especial, né? E ainda usa a palavra de Deus para ameaçar as outras pessoas, né? Quando ela faz alguma coisa errada e alguém vai repreendê-la, ela diz, não toqueis nos meus ungidos, né? E isso é uma distorção daquilo que o Senhor Jesus ele veio nos ensinar. Isso é uma distorção da palavra de Deus, e nós não podemos deixar que essa palavra de Deus ela seja distorcida, né? Nós precisamos ter a palavra de Deus realmente como foi entregue para nós. Deixa eu ver se tem mais aqui, versículo 4, né? Bem, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, olha só, Paulo, ele mostra aqui que ele é uma pessoa muito bem preparada, né? Ele é uma pessoa que estava ali realmente cumprindo todos os requisitos da lei, né? Para a vida dele. Mas, no entanto, o Paulo, ele considera tudo isso, né? Como perda e não como lucro. Apesar dele ser fariseu, apesar dele ser cumpridor da lei, inclusive ele perseguia a igreja do Senhor Jesus quando ele foi chamado por Cristo para servir, mas ele não considera nenhuma dessas coisas como uma vantagem. Pelo contrário, ele considera perda porque ele ganhou alguma coisa muito maior que foi o Senhor Jesus. Aí a gente vê pessoas que muitas vezes elas chegam na igreja e elas vêm de outras crenças, de outras denominações, né? de outras instituições religiosas, né? E elas acham que devem colocar dentro da igreja aquilo que elas estão trazendo. Não, porque eu era muito bem dotada, eu via coisas, eu sabia de coisas. Gente, mas não é assim que a coisa acontece. Porque se a pessoa estava fora, com certeza não era ali o Espírito Santo que estava usando naquilo ali. Por isso que a igreja deve ter cuidado com estas coisas. Então, primeiro a pessoa vai passar por um período que está ali. Jesus diz, ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, há uma necessidade de se discipular, da pessoa sentar, da pessoa aprender. Nas recomendações de um obreiro, está bem claro que não pode ser uma pessoa nova convertida, uma pessoa que ainda não tem conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa que ainda não tem vivência no evangelho. Está bem claro isso nas recomendações de obreiro. Então, como que uma pessoa que chega e ela ainda está com uma bagagem de coisas erradas e ela quer colocar aquela bagagem dentro da igreja e a pessoa aceita isso dentro da igreja? Não é aceitável, né? Então, nós temos que seguir as recomendações bíblicas. Paulo chegou e ele desprezou, olha que ele tinha uma bagagem judaica, que era uma bagagem que ia se encaixar muito bem no cristianismo, né? Mas não, ele falou, eu desprezo tudo isso, toda essa lei, até porque para o judeu, ele pode continuar fazendo as práticas judaicas sem problema algum, mesmo ele sendo cristão, não há empecilho para isso. Mas Paulo, ele, quando teve um encontro com o seu Jesus, ele falou, não, eu não quero mais isso. A partir de agora eu sou de Cristo, agora Cristo vive em mim. E ele passa a viver uma novidade de vida, mesmo
ele sendo irrepreensível no cumprimento da lei. Mas ele sabia que, mesmo sendo irrepreensível no cumprimento da lei, ele tinha falhas como homem, ele tinha pecados como homem, e que ele só poderia se libertar desses pecados através do Senhor Jesus. E é isso que traz paz ao nosso coração. Porque se nós ficamos dependentes de nós mesmos, então nós sabemos que não vamos conseguir. Pelo menos eu acredito que a pessoa, se for sincera, ela vai chegar nessa conclusão. Mas se nós estamos dependentes do Senhor Jesus, então a coisa fica mais fácil para que nós venhamos, então, conseguir êxito nessa caminhada. E ele fala no versículo 8, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, isso que Paulo mostra aqui, né? Essa entrega total ao Senhor Jesus, a perda, todo o amor por Cristo, né? E é uma coisa maravilhosa, porque você passa a não depender mais dos seus méritos, dos seus conhecimentos, e somente depender do Senhor Jesus, somente olhar para o Senhor Jesus. Então, Paulo ele reforça sempre essa ideia, mostrando a importância disso. Vamos continuar aqui. Versículo 9, né? Aí ele complementa, e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, importante aqui, mais uma vez, o Paulo falando que não confia na sua própria justiça. E muita gente aí confiando na sua própria justiça. Aliás, essa confiança na própria justiça é que dá margem para que os maus obreiros eles venham enganar as pessoas. Porque para que você possa receber alguma coisa de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algum movimento, né? Você tem que dar a volta não sei aonde, você tem que levar alguma coisa para sua casa, você tem que fazer 7 daquilo outro, né? Isso não tem fundamento bíblico, isso não tem fundamento principalmente no cristianismo. Então Paulo fala, não dependo dessas coisas, eu dependo de Deus. Eu dependo da justiça que procede de Deus. O que tinha que ser feito já foi feito. O que eu posso fazer para ter uma vida agradável diante de Deus? O que eu posso fazer é justamente o que já foi pregado agora há pouco. É meditar na palavra dele e colocar a palavra em prática. Essa pessoa e aqui será bem-aventurada. Deus ele fala que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, quando nós colocamos isso em prática, nós conseguimos o sucesso, nós conseguimos a felicidade. Por quê? Porque Deus também está cuidando de nós. Quando nós cuidamos daqueles que estão necessitados, quando nós estamos ali dedicando ali algum dos nossos bens, do nosso dinheiro, né? Das coisas materiais que aprove a Deus colocar debaixo da nossa administração, para ajudar uma pessoa que está necessitada, Deus também está cuidando das nossas necessidades. Não estou dizendo que seja no mesmo campo, né? Já a pessoa não está passando por necessidade, claro que Deus já está cuidando dela, dessa parte. Mas de repente você tem uma outra área da sua vida, outra situação que você precisa que Deus esteja operando e Deus cuida. É isso que nós precisamos entender. Quando a pessoa sai ali só dos seus problemas para olhar e ajudar o outro, para cuidar do outro, Deus está cuidando também. Então Paulo está mostrando isso aí, né? Não é uma questão da pessoa também fazer isso para se gloriar, né? Botar lá tirar uma selfie, né? Filmar, ir lá no Face e dizer, olha como eu sou generoso, como eu sou bom. Não sei, de repente está fazendo política, né? É candidato a vereador, prefeito, aí você vai fazer esse negócio aí. Mas eu não recomendo que faça não, né? Mas tem gente que faz. Mas para o cristão, não, para que isso, né? A nossa mão
esquerda não pode saber o que fez a nossa mão direita. Essa é a recomendação bíblica. E quando você fizer, fica só para você e o Pai. E aquela pessoa que você fez, né? Mas não você chegar e colocar ali, né, no jornal, na internet, no Face, né, e dizer, olha o que eu fiz aí. Não, é ter esse cuidado de estar realmente fazendo de uma forma que seja agradável a Deus, né? Isso é importante para nós, né? Bom, conhecer os sofrimentos, né, gente, é muito importante, né? E muita gente se esquece do poder da ressurreição, o nosso Jesus que ressuscitou, né? E que nós temos aí uma participação com Ele destes sofrimentos, porque se Ele morreu por nós, como nós participamos? Nós não vamos morrer, né? Não é necessidade, Ele já morreu por nós, não precisa você morrer mais por ninguém, né? Mas nós iremos viver para Ele, nós morremos para o pecado, né? Cada dia a gente faz morrer o pecado em nossas vidas. E assim nós podemos buscar, né, alcançar essa ressurreição dos mortos, né? Vivendo para Cristo. Aí no versículo 12 ele fala de uma coisa muito interessante, que é a respeito da soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, uma coisa, nós não devemos achar que, porque somos imperfeitos, viver na imperfeição. Não. Aquilo que nós já conquistamos, como o irmão Luiz falou agora há pouco, tem um homem que batia na mulher, que bebia, né, que vivia uma vida totalmente, né, desregrada, e de repente ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele teve uma mudança, uma transformação na vida dele, saía agora com a esposa está feliz, né? Saía com os filhos e todo mundo viu aquela diferença, né? Então é daí para frente, esse homem não pode voltar a surrar a esposa, a desprezar os filhos, né? Ele não pode voltar atrás, ele tem que ir para frente, entendeu? Ele não é perfeito ainda, claro que ele tem as imperfeições dele, ele tem os problemas dele, mas ele tem que caminhar daí para frente. Então não, eu tenho aquela pessoa que parece o embriagado que está subindo a ladeira, né? 2 passos para frente e 5 para trás. Não, temos que caminhar para frente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não sou perfeito, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu vou continuar caminhando em direção à perfeição. Isso é o cristão. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos caminhar em direção à perfeição. E devemos buscar ardentemente com o Senhor Jesus caminhar na direção dessa perfeição. É esse o nosso grande desafio. Então não é a gente se conformar com esse mundo, não é todo mundo erra, tá bom, meu irmão, todo mundo erra, mas você não é todo mundo, você é um salvo de Cristo Jesus. Então nós temos a obrigação de sair do erro, de buscar o acerto, de buscar a perfeição e não se conformar com as coisas erradas e não achar que não pode melhorar. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo para melhorar e nós temos. Então precisamos melhorar, precisamos caminhar na direção de Deus. É isso que Paulo está, prossigo para o alvo é Cristo. Quando a pessoa ela peca, ela se desvia do alvo. E quando a pessoa caminha na direção do pecado, ou seja, vive na prática do pecado, ela está se afastando de Cristo, ela não está vivendo uma vida cristã. É isso que está falando aqui. Então, a busca da perfeição é caminhar na direção de Cristo, é caminhar na direção do Senhor Jesus. Então, isso que o nosso irmão Paulo ele vai nos mostrando aqui. Vamos lá, continuando aqui, a gente está chegando às partes finais.
Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então ele reafirma aí esse pensamento de saber que nós, apesar de não sermos perfeitos, mas nós somos perfeitos em Deus. Como que é isso, né? Isso é meio confuso, né? Não é que eu não sou perfeito, mas eu sou perfeito. Eu não sou perfeito pelos meus próprios méritos. Eu não sou perfeito pelos meus próprios esforços. Eu sou perfeito porque eu sou justificado por Deus, pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou regenerado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, nós somos perfeitos. É aí que está a nossa perfeição. Mas esse mesmo sangue que nos santifica, ele santifica em duas etapas. Uma santificação, que é uma separação imediata para Deus. E uma outra santificação que é gradual. É um processo que nós estamos passando. Esse que é o caminho da perfeição. Então, primeira coisa, nós quando olhamos para a obra que Jesus fez em nós somos perfeitos. Sim, somos perfeitos. E quando nós olhamos para a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, que é caminhar em direção ao alvo, então nós estamos sendo aperfeiçoados. Coisa maravilhosa, né? Então são dois sentidos, né? Perfeição imediata que vem de Deus, é Ele que fez em nós. E perfeição, um processo de aperfeiçoamento que nós estamos vivendo, que é a santificação. Nós estamos vivendo esse processo de aperfeiçoamento. Então nós conseguimos entender por que muitas vezes a gente tem umas reações que não deveríamos ter mais. Por que muitas vezes a gente, né, dá uma tropeçada, né? Mas tem que se levantar, não pode cair, né? Não pode ficar ali, tropeçou, levanta, cai, pede perdão, conserta-se e vai embora, continua em direção ao alvo. Por quê? Porque nós somos perfeitos. Então eu não posso aceitar isso mais na minha vida. Eu não posso querer mais isso na minha vida. A pessoa tem que ter essa direção. Nós temos que ter esse tacógrafo em nossa mente que nos dá a direção de Deus. Senão a gente falha direto e fica caído lá. E para isso, irmão, tem que ir a culto sim, tem que ler Bíblia sim, tem que orar sim. Porque o ser humano ele é esquecido. E esse mundo é um mundo cheio de distrações. E se a pessoa se deixar envolver, é que nem areia movediça, vai caindo e não consegue sair. Então, somente quem pode estender a mão para te tirar dessa areia movediça, se você já caiu nela e está afundando, é Jesus. Não desista, não. Ele pode te tirar ainda. Ainda há tempo. Se você está ouvindo essa pregação, é porque dá tempo. Então, estenda a sua mão e deixe o Senhor Jesus te tirar daí. Peça a Ele, clama a Ele. Ele vai te tirar dessa situação. É importante a gente entender bem esse princípio. Aí na última passagem ali, ele diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Né? Então, já alcançou, já evoluiu, né, espiritualmente, você já deixou a bebida? Não beba mais. Você era mentiroso, dava um golpe, era do 7-1, passava a perna nos outros, já deixou tudo isso? Não volte atrás. Você era a pessoa que vivia com vários homens ou várias mulheres, tinha uma vida promíscua, deixou isso? Não volte atrás. É isso que a palavra de Deus está mostrando aqui para nós. Tá? Vamos viver com aquilo que já alcançamos. Você era uma pessoa bruta, grossa, que vivia brigando com todo mundo, mudou, passou a ser uma pessoa mais cordata, uma pessoa que ouve mais, uma pessoa que não se deixa dominar pelas suas explosões emocionais. Então viva de acordo com aquilo que você conquistou. É isso que ele está mostrando para nós aqui. Aí ele fala aqui dos inimigos da cruz, né? Então, irmãos, sede imitadores de Deus e observai os que andam segundo o modelo que tendem em nós. Então ele fala que tem um modelo, que é o modelo de Cristo, que é seguido por Paulo e que é seguido pela igreja. Então, aquele local em que os irmãos estão seguindo o modelo da igreja, nós devemos realmente imitar. Por isso que a igreja é o exemplo, né? Então, se aquela igreja está seguindo a palavra de Deus,
ela está andando de acordo com a palavra de Deus, é esse modelo que eu devo seguir. É esse modelo que cada um de nós, como cristão, deve seguir. Então, Paulo está dando aí uma orientação como deve viver ao cristão, né? Qual é o modelo do cristão. Então, tem que ter um modelo. Né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrestres. Então, Paulo ele fala aí desses inimigos da cruz, né? Essas pessoas que vivem difamando a palavra de Deus, né? Que distorcem a palavra de Deus, essas pessoas que diz Paulo ali que Deus dele é o ventre, ou seja, são os seus desejos, né? A ganância, o desejo de possuir, e usam a palavra de Deus, são os inimigos da cruz. Então a pessoa tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Uma das coisas que nós devemos pedir sempre a Deus é discernimento de espíritos. Porque são 3 espíritos que atuam aqui na Terra. Primeiro o Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso. Depois o Espírito do homem, nosso espírito humano. Né? Cada um de nós tem o seu espírito que atua dentro de nós. E o espírito maligno. Então nós temos que ter o discernimento para saber com qual tipo de espírito que nós estamos lidando. E olha que tem muito lugar aí que tem um espírito maligno fazendo festa e a pessoa está vendo os sinais. Jesus disse, pelos frutos conhecereis, e a pessoa não acorda e toma uma posição. Tem que tomar uma posição. Ora a Deus, Senhor, me mostra. Se você pedir a Deus para mostrar, Ele vai te mostrar. Mas só que você tem que tomar uma posição, que Deus não invade ninguém. Deus não pega ninguém à força e tira de lugar nenhum, não. Você que tem que tomar a sua decisão, tomar a sua posição. Deus mostrou, sai fora. Sai fora da Babilônia, pula fora disso aí. Vai buscar um lugar que sirva a Deus direitinho, mas com a orientação de Deus, tá? Às vezes a pessoa está de biquinho dentro da igreja porque o pastor dela, né, ou a igreja dela, não está fazendo as coisas do jeito que ela quer. Não tem que fazer do jeito que você quer mesmo não, tá? Tem que fazer do jeito que está na Bíblia. Então a gente tem cuidado. Uma coisa é a pessoa estar fazendo realmente coisas erradas, está distorcendo a palavra de Deus, está vivendo um evangelho distorcido, né? Herético, fazendo coisas ali, apostando da fé. Isso a gente deve realmente sair fora. Mas por causa de picuinhas, não, né? Porque o pastor passou por mim e não deu bom dia. Porque o irmão fulano de tal foi levantado diácono, obreiro, sei lá o que, e eu não fui. Isso são picuinhas, tá? Por isso aí não sai não. Pelo contrário, você precisa crescer. Fica aí mesmo. Esse lugar é bom para você, que você vai crescer aí. Mas se é por coisas realmente que estão contrárias à palavra de Deus, pula fora. Aí sim você deve pular fora. Sim. Não tem lugar para cristão num lugar desse. Então a pessoa deve pedir direção de Deus e sair fora. Bom, aí diz aqui no final, nesse finalzinho, do versículo 20, né? Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nosso objetivo final e principal é chegar e morar nos céus. É a volta do nosso Senhor Jesus. Então, isso, né, é o nosso objetivo principal. E o Senhor Jesus, né? Você tem aqui no 21, ele diz, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, nosso objetivo principal é chegar e morar nos céus. É a volta do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o foco. E outra coisa, aí sim, lembra da perfeição? Aí sim vai acontecer essa perfeição. Por quê? Nós teremos não só a perfeição que é dada pela santificação, a justificação, a regeneração que Deus operou em nós,
através do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus e o Espírito Santo. Mas nós passaremos a ter um corpo indestrutível, um corpo incorruptível, um corpo tão glorioso como o corpo do Senhor Jesus. Isso sim, irmãos, é por isso que nós devemos ter o foco. Lembra lá no começo? A nossa alegria, ela deve ser constante, porque está firmada nestas coisas e não nas circunstâncias desta terra. Então, que Deus ele possa falar profundamente aos nossos corações sobre essas coisas, né? A cada dia, que nós possamos nos animar com essas coisas, prosseguir em direção ao alvo e também estar firme, né? Estar buscando a Deus no lugar que realmente o objetivo é servir ao Senhor Jesus. É importante a gente ter comunhão com quem tem comunhão com Deus. Nós não podemos ter comunhão com quem está em comunhão com as trevas. A nossa comunhão é com quem tem comunhão para com Deus. Nós nos relacionamos com todas as pessoas. Nós não fazemos diferença de pessoas, independente das suas religiões, das suas escolhas, das suas preferências, dos seus partidos políticos, não importa. Nós nos relacionamos com todas as pessoas porque o Evangelho é isso. O Evangelho manda nós nos relacionarmos com todos. Mas comunhão nós temos com aqueles que servem ao nosso Deus, com aqueles que seguem o Senhor Jesus. Aí já é diferente. Então, vamos pensar nessas coisas, vamos buscar o Senhor Jesus e que Deus esteja aí abençoando cada vez mais a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele faça aí as colocações de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Você está me ouvindo? Então vamos lá. Bom, pastor, hoje eu não vou me demorar muito, mas a parte que mais me impressiona, que é o que nós temos que fazer, no meu ponto de vista, quando ele fala, olha, eu era perfeito segundo a lei. Eu era perfeito, eu era o cara. Ele era o Romário lá do negócio, né? Ele era o Romário, né? E aí ele fala no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Eu acho que essa frase, esse versículo, ele diz muito, ele fala da verdadeira conversão dele. Quando ele vê que nada do que, em tudo, por exemplo, assim, dá a sensação, né, que quando nós realmente conhecemos a Cristo, porque nós demos cabeçada a vida toda, né, em todas as áreas da nossa vida, nós só fizemos coisas erradas, e quando acertamos alguma coisa, nós passamos a ter a convicção de que foi ali uma misericórdiazinha de Deus que não deixou a gente se ferrar, ou tivemos algum livramento. E ele, no versículo 9, de 9 a 11, ele fala o que eu acho mais importante. E ele fala assim, né? Ele vem falando que, tudo bem, eu, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublime o conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, ele conseguiu, na cabeça dele, ele falou assim, não, eu estou jogando fora o que eu tanto gostava, eu adorava aquilo, eu sinto uma falta, mas eu joguei fora por causa de Cristo. Não. Ele jogou fora porque ele considerou refúgio, que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Ele não estava abrindo mão de uma coisa preciosíssima que pudesse confrontar em valor
com a obra de Jesus Cristo. Não. Ele olhou uma coisa, olhou outra. Meu Deus, isso não tem valor nenhum. E jogou fora. Para ter justamente a comunhão com Cristo, para ganhar a Cristo. Ou seja, ele usou a palavra ganhar, presente. Ele ganha presente, você ganhou, você não alcançou, como nós vemos em muitas igrejas, aí vem para cá que a gente resolve, determina a tua vitória, e nada disso, ele falou, ganhou. E ele fala assim, e ser achado não tendo justiça própria que procede de lei, não a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Vou ficar por aqui. Aqui está o Evangelho. Aqui ele sintetizou o Evangelho. Aqui está a restauração do ser humano. Aqui ele resumiu o Evangelho. Depois, evidentemente, vem muito mais coisas. Mas o resumo está aqui. E é isso que nós temos que ter em mente. E é isso que nós temos que ter em mente. Que é e não ser achado, e ser achado dele, não tendo justiça própria. Nós somos incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nós mesmos. Nós estávamos perdidos, condenados à eternidade nas trevas. Porque tem palavra, vai para o inferno, não sei o que lá, mas sempre fala, as trevas exteriores. Imagina, pastor, você em todo sofrimento abrir o olho e não enxergar nada, pastor. Passar a eternidade cego, completo, não um cego como um cego aqui, porque o cego aqui, ele tem outros estímulos, ele tem o tato, ele ouve, ele sente a brisa, não, completamente cego. A consciência da sua existência num breu total. É um sofrimento horroroso e vem a ser achado nele. Então, essa consciência de que nós não podemos fazer nada. Por isso que nós falamos que temos que louvar a Cristo, porque Cristo assumiu forma de homem para morrer e sofrer por nós, miseráveis, porque se quisesse, se Deus quisesse, tudo isso podia ser exterminado e ele poderia, se quisesse, fazer tudo de novo. Aí está o verdadeiro amor de Deus condensado e você enxerga tudo isso, o verdadeiro amor de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, não é a teologia da prosperidade. Eu vi uma seita, coitado, que as pessoas, em vez de reconhecer a obra de Deus e louvá-lo por isso, não, se batiam nela mesmas, se autoflagelavam. Arrogância, porque achavam que com isso poderiam conseguir botar Deus na parede. E não é essa falsa, não, eu não valho nada, mas no fundo, no seu íntimo, não, senhor, olha aqui, eu já me sacrifiquei, eu já apanhei, então eu estou substituindo o sacrifício substitutivo de Cristo. Não está. Então, pastor, era o que eu tenho a falar. Deus abençoe o senhor, o seu ministério, e todas as coisas que aprouve a dele, que o senhor toma-se conta nessa vida. Obrigado. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado aí pelas palavras. E vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, vamos orar também. Eu peço a você que está aí participando conosco, que esse é o momento que você deve colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades. Eu não sei o que você está passando, você sabe. E fala com Deus as mínimas necessidades, né? As coisas grandes também, e principalmente as coisas espirituais. Então fala com Deus agora, abre o seu coração. O irmão Luiz vai fazer uma oração aí de intercessão geral, e nessa oração você tem a oportunidade aí de colocar as suas lutas, os seus problemas, interceder por alguém, né? Aproveite essa oportunidade e fala com Deus.
Então, irmão Luiz, vamos estar novamente com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Como o senhor bem já falou, cada um de nós vai colocar diante de Deus, mesmo que sejam as mínimas necessidades, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, quero agradecer por mais esse culto e lhe pedir que todos nós que estamos aqui acompanhando no simultâneo e os que vão acompanhar em outras redes sociais, sejam todos e suas respectivas famílias abençoados. E eu peço que o Senhor também dispense uma porção dobrada de saúde física mesmo, emocional, a todos eles, os de agora e os que vão. Colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades e te pedimos que seja o Senhor, porque o Senhor é o único Deus. O Senhor proveu a nossa salvação, o Senhor proveu a nossa eternidade em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor também continue nos provendo aqui nessa terra. São tantas as dificuldades que encontramos, problemas, né? Se eu for exemplificar aqui, eu vou ficar até amanhã, né? Desemprego, passar numa prova para concurso, um filho nas drogas, um casamento se desfazendo, pessoas doentes. Senhor, em nome de Jesus, pois seja o Senhor a trazer resposta das nossas petições, seja o Senhor a nos mostrar o que é necessário, o que o Senhor precisa nos mostrar. Sabemos que o pecado faz barreira entre nós e ti. Sabemos que muitas vezes pedimos de forma errada, porque pedimos o que não é segundo a tua vontade e que o Senhor não concede, porque vai nos fazer mal. E pedimos às vezes, o Senhor vai nos dar, mas não naquele momento, porque Deus sabe todas as coisas. Por isso que está escrito, por isso que nós pedimos, seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós pedimos também que o Senhor reforce os nossos ânimos, que possamos amanhã sairmos para trabalhar, para buscarmos oportunidades, para fazermos, entrarmos em comunhão com outros irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Seja o Senhor conosco, a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todo mal. Eu quero pedir especialmente que o Senhor abençoe as vidas das pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e principalmente aos missionários que vão a outros países correndo risco de perder as próprias vidas. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe o Brasil, que não deixe que mais mal ocorra no Brasil, Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos perder o direito à liberdade de expressão, nem a professar o nosso culto a Ti, a nossa profissão de fé, e de todas as pessoas, mesmo que não sejam a nossa, que é a única e verdadeira. E que o Senhor permita que o Brasil volte a crescer. Então, a indústria, livre o Brasil da fome, da miséria, o comércio volte a crescer, a prestação de serviços. Como eu já pedi, livre o Brasil da fome, da miséria. Em especial, eu quero interceder pelo Estado do Rio Grande do Sul, independente da mão do homem, seja o Senhor a criar condições especiais para que o Rio Grande do Sul volte a crescer. Livre o Brasil da insegurança política e principalmente tocando o coração dos nossos pequenos, para que não nos oprimam, não venham a retirar a nossa liberdade por causa das nossas opiniões. Que o Brasil seja um país justo em todas as áreas. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o povo venezuelano e que não haja mais mortes, que a justiça seja feita. É o que eu te peço, já te agradeço, na certeza que estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém.
Sim, nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, na mesma fé e concordância com teu filho, concordar com a oração que ele fez, especialmente pelo povo lá do Rio Grande do Sul e também pelo povo venezuelano, e com todos os irmãos que oraram neste momento, no nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aos irmãos, no dia 18, né? Desse mês, 18 de agosto, nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. Então, semana que vem, dia 11, quer dizer, tem mais uma semana pela frente, para você se preparar aí, os elementos, o pão, o suco de uva. Você que é batizado, você que já está congregando numa igreja, você que sabe discernir o corpo do sangue do Senhor Jesus, irá participar da Santa Ceia conosco, né? Participar do pão, do suco de uva, né? E todo o simbolismo, toda a reverência, né? Toda a adoração que está envolvida nesse ato. E você que ainda não está congregando, ainda não é batizado, não discerne ainda o corpo e o sangue do Senhor Jesus, participa do culto conosco e Deus abençoará a todos da mesma forma, porque a bênção pertence a Ele. Agora nós vamos orar, vamos agradecer a Deus aí por mais esta oportunidade que Ele nos deu de estar aqui neste culto, né? E pedir a Ele que abençoe a essa semana que está iniciando hoje. Então, mais uma vez, feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estar aqui louvando e adorando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que conceda a cada um destes que está orando comigo agora, as suas vidas, suas casas, suas famílias, todos que estão ligados a eles, que o Senhor conceda, meu Deus, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença, que o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, o Senhor os livre de todos os males, que o Senhor os supra em todas as suas necessidades e os faça prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, no nome do Senhor Jesus. Que ao término desse culto, o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos, livra, Pai, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então desejo a você, a sua casa, a sua família, um excelente final de domingo, também uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe, fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.